Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro de estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Perturbações Espirituais, o terceiro livro da série Transição Planetária. Hoje vamos estudar o capítulo 5, que se chama Enfrentamentos Iluminativos. Queremos agradecer aqui a participação de todos que participam ao vivo aqui, ou depois pelo canal do YouTube, leitura de livros espíritas, toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Eu peço agora que vocês desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, agora eu vou compartilhar aqui o texto para vocês acompanharem o resumo. Eu vou aumentar só um pouquinho, que eu não aumentei antes. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho o tamanho da tela, que eu não gosto de ficar com 130, que eu gosto. Espera aí um minutinho. Acho que vai dar certinho. Não, já está no 130, vou botar 140. Aí fica mais fácil para vocês também. Pronto. Então, vamos lá. Estudo 5, capítulo 5, Enfrentamentos Iluminativos. Como nós estamos de férias aí, né? Já tem um tempinho, nós estamos no 5º capítulo, mas eu vou falar só rapidamente o que foi o capítulo anterior. Inclusive, isso aqui é tudo continuação da mesma história, que já está rolando desde o capítulo 3, se não me engano. Que tem um dirigente, né, de uma casa espírita, que se envolveu com uma médium na casa, recém-formada e tudo lá, e acabou que a menina engravidou, e ele é casado, tem filhos, e tudo, tem aquela, vamos dizer, aquela posição social, e também na administração do centro, e agora ela falou para ele que está grávida, e ele, já no capítulo anterior, já está falando que não queria esse filho. E ficou aquela confusão, né? Já começou a ter uma discussão entre eles. No capítulo anterior, falando aqui já no resumo, ao final da reunião da madrugada, que são as reuniões que eles fazem, mediúnicas, de madrugada, lá no plano espiritual, o irmão Ovídio, que é um espírito que está junto com a equipe do Manuel Filomeno de Miranda e do doutor Bezerra, ele se acercou do Eduardo, que é o nome do chefe lá da Casa Espírita. E começou a aplicar passos nele, porque ao longo da reunião ele começou a se irritar, né? Começou a ficar enraivado, porque ele viu que ele estava fazendo coisa errada, e os bons espíritos falando para que ele poderia fazer. Então, eles aplicaram passes no Eduardo, enquanto ele estava tomado de verdadeira fúria, num surto inesperado. E passou a se debater e a gritar, porque ele se conscientizou da dimensão do equívoco que ele fez, né? De ter engravidado a menina. A aplicação das energias acalmou até que, vencido pelos fluidos saudáveis, ele adormeceu e foi removido. Então, eles pegaram, e já sempre que adormece, eles pegam aquele que ele estava dormindo, né? Levam ele, nessa hora que ele já adormeceu, levam ele para casa e ele vai passar. Agora, o capítulo de hoje começa aqui. Ao despertar, Eduardo guardava parte das lembranças das ocorrências na reunião. Demorou-se no leito em reflexão, demonstrando ira e revolta, com sentimentos tormentosos. Incapaz de recorrer à oração, a fim de sintonizar com o bem sempre presente, preferiu voltar-se contra a jovem que vitimara, a menina se chama Iracema, e passou a receber, nesse momento que ele estava com raiva, né, aquela inspiração da entidade infeliz que estava explorando ele moralmente, obsediando ele. Ele sabia que havia encontrado em desdobramento parcial pelo sono com os mentores da instituição. Ele é médico também, ele sabe, né? E
ele também sabia que eles conheciam a conduta vulgar dele, lógico. E tinham chegado, cercado perto dele, para confirmar, fazer com que ele entenda essa história do processo reencarnatório do filho que ele não quer ter, e não gostaria de ter. Por sua vez, a jovem Iracema também foi na reunião, que ela voltou para casa, levaram ela depois da reunião para casa também. Ela despertou vitimada pela tristeza, com poucas recordações do que houvera acontecido durante a madrugada. Lembrava-se apenas de que fora repudiada e ameaçada, o que lhe constrangia a alma. Tentou orar, não conseguindo, porém, a concentração necessária para o sublime cometimento. O espírito, em processo de renascimento, ou seja, aquele que estava na barriga da Iracema, recebia sucessivas ondas vibratórias de ira e ressentimento do genitor e apresentava dificuldades respiratórias, inquietação e algum desespero. Eu vou lembrar vocês aqui que esse espírito, inclusive, ele veio sobre a influência também, sob a influência do pessoal das trevas, né? Daquele chefe das entidades perversas. Ele veio numa reencarnação que a espiritualidade superior permite para que venha modificar as coisas. Só que quem está hipnotizando ele também, né, o espírito lá no plano espiritual, era o pessoal das trevas, né, desse grupo que quer acabar com essa casa espírita. E ele está lá, né, seguindo a gestação, e em razão dessa, aí que vai continuar aqui agora, em razão daquelas ocorrências, das ocorrências de briga, desse pai que não quer que a menina faça aborto, toda essa brigaiada, dessas ocorrências estarem sob a inspiração de entidades perversas, pertencente à organização anticristo, com facilidade, um dos seus membros acercou-se da jovem aturdida e pôs-se a inspirar-lhe mágoa. A menina está lá grávida, ela já estava chateada, sentida, aí eles chegam perto, olha a vibração, né? Você atrai, você está irradiando, e aí ele chegou perto dela, cercou-se dela e foi inspirando mágoa, anseio de vingança, caso o amante viesse a negar responsabilidade direta pela sua gestação, que ele tinha falado que queria que ela abortasse. Um característico mal-estar passou a dominá-la, vivenciando um dia de grandes dificuldades. Sob a pressão mental do inimigo desencarnado e o desespero do filhinho, né, experimentou ansiedade e revolta, perturbando-se profundamente. Então, a menina não estava passando nada bem com esse monte de vibração ruim, negativa que estava com ela. À noite, como de costume, houve a reunião doutrinária no centro, né? Os encarnados lá no centro, presidida pelo senhor Eduardo, que era dirigente de reunião, né? Sessão pública, que abordou na palestra sobre o tema evangélico, no qual esclarecia o ensinamento de Jesus a respeito do serviço dos dois senhores, a Deus e a Mamon. Só que visivelmente desconectado com a fonte de inspiração, lógico que a energia que ele não estava sendo inspirado por bons espíritos, né? As suas palavras perderam o brilho, tal a desarmonia interior que o dominava. Após a reunião, Eduardo chamou Iracema a uma sala e procurou informar-se do seu estado orgânico. Pegou, foi falar com ela. Ele não estava bem também, né? E aí ela ficou aflita, começou a chorar, na expectativa de receber uma carícia em forma de consolação, né, dele, o que não ocorreu, porque o companheiro estava igualmente telementalizado por adversário soez, que lhe comandara a mente durante todo o dia, ou seja, nessa hora estava mais ainda inspirado pelo obsessor, né, ia fazer com que ele ficasse demonstrando toda a raiva que ele estava sentindo naquele momento. Então, logo depois, ela explicou a situação que ele perguntou para ela, como é que estava, né? Ela falou que a situação que se encontrava ante o teste positivo de gestação, cujos resultados já lhe informaram anteriormente, porque ela tinha tido uma reunião também com ele durante o dia. Aí, depois de noite, fizeram a reunião mediúnica, os dois em desdobramento. E agora, novamente, ela falou, já te informei, né? Porque eu estou grávida. E, após um silêncio, o insensato propôs. O Eduardo fala, essa criança não poderá nascer. Aí a Iracema fala, está sugerindo o meu aborto? Aí ele, sim, certamente. Eu não posso assumir a responsabilidade, destruindo meu lar, desmoralizando-me em nossa sociedade.
Aí o Miranda, Manuel Flamengo de Miranda, eu chamo sempre de Miranda, né? Conta que, por considerarem a gravidade do diálogo, eles foram todos acompanhar, né? Fizeram-se presentes, acompanhados também pelo irmão Elvídio, que é o que está ali nessa casa espírita, que é o que está o mentor da casa ali com eles. Aí a Iracema fala, o aborto é crime hediondo, falou em estado de cólera. Aí o Eduardo fala, seja o que for, não há outra solução. Ela se levantou, transfigurada e possessa, olhou com fúria e alterou a voz, dizendo, você traiu minha inocência, seduziu-me com mentiras e alegações ditas espirituais. Ante as consequências do seu ato indigno, deseja destruir-me, empurrando-me para o abortamento, a fim de que a sua dignidade seja preservada? Por que não pensou nisso antes? Fique, pois, sabendo que nunca abortarei. E se for constrangida, maltratada por você, suicido-me e deixo uma carta explicativa sobre as razões do meu ato. Estava pálida e trêmula, totalmente incorporada pelo desafiador adversário do bem. Outro que estava também, que estava, era aquela, é uma equipe, né? Um grupo. Então, tinha um incorporando com ela era médium, né? Nesse caso, ela é uma ostensiva, porque ela vai, inclusive, fazer agora com a voz dela falando a possessão que ela está. Então, ela prosseguiu com a voz rouquenha, indicando a possessão de que se vitimava. Onde está o seu Jesus, o manso Cordeiro de Deus? E deu uma ruidosa gargalhada. Completamente aturdido, o Eduardo segurou-a pelos pulsos, igualmente dementado pelo medo, dando-lhe uma bofetada na face e gritando, desperte! A seguir, reconhecendo que estava diante de um quadro que era um surto obsessivo, ele determinou, enquanto a segurava, em nome de Jesus Cristo, saia dela, espírito das trevas. Aí o espírito continua falando, se eu sou das trevas, que luz possui você, criminoso, odiento e covarde, usando o nome do Cordeiro para expulsar-me? Com qual autoridade o faz? Eu a levarei à morte, assim como ao filho que você renega. E aí a cena começou a gritar. Aí o benfeitor, que é o Bezerra, né, direcionou o olhar ao irmão Germano, que é aquele que é o responsável pelo espaço bioenergético, sempre faz, já está sempre diretamente acionado para isso, ele se acercou da jovem alucinada e pôs-se a aplicar-lhe a bioenergia, enquanto mentalmente ele interrompia o fluxo das energias infelizes do obsessor para Iracema, enfraquecendo, né? A ponto dela silenciar, no caso ela vai silenciar, porque o espírito também fica mais calminho, e ser tomada por um desmaio, sendo por ele sustentado. Concomitantemente, o mentor, que é o Bezerra, foi aplicando idênticas energias, expulsando o algoz desencarnado, de modo que o silêncio invadiu o recinto. Vocês estão dentro do centro, gente, numa salinha. Aí imagina, tá lá as pessoas passando do lado de fora, algumas pessoas escutaram e aproximaram-se do recinto que, felizmente, estava trancado por dentro. Aí, ninguém se tentasse entrar, não ia conseguir, né? Mas as pessoas se aproximaram e, ante o silêncio que se fez, eles se afastaram intrigados, pensando, pô, que gritaria foi essa, né? Naquele grave momento, o Bezerra envolveu o Eduardo e pôs-se a espiral calma e confiança irrestrita em Deus. Ainda confuso, porém, sob a indução generosa do benfeitor, Eduardo considerou. Aí ele mudou já a energia, já que se acalmou. Ele fala, perdoe-me, querida, jamais me ocorreu que isso viesse a acontecer comigo. Necessito de tempo para ver qual a melhor solução para o nosso comportamento futuro. Deveremos evitar qualquer tipo de escândalo que levaria a nossa casa ao descrédito, sendo um santuário digno e elevado que eu venho maculando com a minha conduta sórdida. Pensarei em uma maneira de afastar-me da diretoria por falta de conduta moral e espiritual para o cargo. O meu casamento já descambou para a área dos atritos há algum tempo, mesmo antes de você aparecer no meu caminho. Já me havia proposto o divórcio, mas preferi a situação do relacionamento falso e sem compensação afetiva. Agora, quando as circunstâncias exigem definição, pedirei ao Senhor que me conduza com elevação nos próximos passos a dar. E, sinceramente emocionado, ele segurou as mãos da Iracema com ternura e suplicou. Dê-me tempo, embora a urgência da problemática. Então, beneficiados pelas energias superiores, que então envolviam toda a sala, os dois despediram-se sob a promessa de um novo e cuidadoso encontro para a definição dos rumos em direção ao seu futuro. Ao amanhecer do novo dia, às primeiras horas, estava programada uma reunião mediúnica, de madrugada. Às primeiras horas, tipo, 1h da manhã, é a hora que eles sempre se reúnem, né? Então,
estava programada uma reunião mediúnica para atender esses espíritos obsessores, que estão encarregados de se utilizar desses irmãos invigilantes, que é o Eduardo e a Iracema, para desmoralizar o bom nome do trabalho espírita e daquela casa também. Suave claridade permanecer no recinto. E ao chegarmos, isso é o Miranda contando, né? E ao chegarmos à sala das reuniões públicas, fascículos de luz bailavam no ar, enquanto podíamos ver uma especial luminosidade que se exteriorizava do edifício na direção da espiritualidade. É aquelas fotos, aqueles desenhos que a gente já viu aqui, que fica lá do alto, né? Que quando eles vão chegando na crosta terrestre, eles veem uma luz saindo daquelas casas, geralmente são casas que estão tendo oração, a casas espíritas. Então, ele fala que ele tinha um fascículo dentro da sala da reunião pública e também uma luz que saía do edifício na direção do alto, né? O vídeo esclareceu, porque o Miranda ficou intrigado, né? Ele está aprendendo muita coisa. E o Elvídio, que é o benfeitor dessa casa, esclareceu. Amigo Miranda, o centro espírita é santuário de bênçãos, onde os aflitos recebem o pão da paz e da coragem, mediante a oração que dirigem aos céus. Todos os esforços empreendidos, como sabemos, estão assinalados pelo amor, que é a chancela de Jesus Cristo em nossa doutrina, produzindo sucessivas ondas luminosas que ascendem na direção do infinito para encontrarem sincronização com as esferas abençoadas que velam pelos labores espirituais realizados na Terra. Então, daqui para lá, a gente faz, a gente abre o canal e aí, ao mesmo tempo, a gente recebe a sincronização junta com aquela vibração nas esferas elevadas, e aí a gente recebe de volta, né, a mesma vibração. Esse facho de luz também nos defende, na hora da oração, né, que ele está contando, também nos defende das agressões mais sórdidas dos espíritos trevosos, que têm dificuldade em vencer a barreira luminosa sobrecarregada de fótons e sinalizam a existência do bem, né, em ação para os trabalhadores na seara do Senhor já desencarnados, para buscarem pouso e abrigo durante as suas incursões pelo planeta. Então, abre esse canal de luz, que é sobrecarregado de fótons, né? E aí os espíritos trevosos não vencem essa barreira, porque eles não têm a mesma vibração e não conseguem agredir. As pessoas ficam, né, como se fosse blindada, né? Faz uma blindagem de luz e lá nesse local, quando você vê que os espíritos podem ver, né, essas luzes, essas canalizações de luz, eles falam que isso é a existência do bem em ação. Então, por isso que mostra quando sai da casa, fala, ali tem oração, tem o pessoal caridoso. E também os espíritos desencarnados, como está falando aqui, buscam pouso e abrigo quando eles vêm para a crosta terrestre. Eles vão para locais onde tem o pessoal, né, em boa vibração. A gente sabe disso. No momento do nosso evangelho no lar, muitos vêm já para a gente, né, toda semana, já são nossos companheiros, só que outros vêm, às vezes, para dar uma parada e ver a luz. Opa, vamos ali, que ali tem um local que a gente pode, inclusive, se fortalecer, né? Então, Jesus, aí Miranda continua falando. Não, quem está falando aqui é o Elvídio. Continua falando com o Miranda. Jesus asseverou que ele é a luz do mundo e que todos aqueles que o amam jamais andarão em trevas. Ao buscá-lo com frequência e banhar-nos pela sua luminescência, terminamos por transformar-nos também em focos diamantinos, embora a nossa pequenez. As orações em conjunto, em qualquer lugar, transformam-se em claridades soberanas. Na sala mediúnica, aí agora já é o Miranda contando de novo. Na sala mediúnica estavam os demais membros da nossa equipe, nosso nobre irmão Elvídio e vários membros reencarnados da sociedade espírita que nos hospedava. Então, aí vão estar os médiuns também em desdobramento. A mesa, já começando a reunião mediúnica, né? Ali com eles nessa noite, a mesa, sob a presidência do nosso mentor, encontravam-se 2 médiuns, suavemente nimbados de peculiar claridade, em razão de se encontrarem em prece, perfeitamente sintonizados com os labores que seriam realizados. Aí o vídeo vai explicar para o Miranda, para todos ali, né, que não conhecem os médiuns. Trata-se de servidores treinados para o mister da desobsessão, portadores de excelente folha de serviços ao bem. O mais jovem, Rafael, estava com aproximadamente 40 anos, enquanto a senhora Márcia
ultrapassaram os 60 anos. Rafael era solteiro e, desde cedo, fora atraído ao espiritismo, ao qual se vinculava desde antes do berço. Ele era espírita pela segunda vez, porquanto, na existência imediatamente anterior, vivera no Rio de Janeiro, onde participara de atividades doutrinárias, venerando a instituição vinculada à doutrina, por volta do início do século XX. Porém, em face dos comportamentos infelizes em outras existências, ele experimentava tormentosas perturbações na área sexual, tornando-se vítima de espíritos infelizes que enxameiam em toda parte e que o exploravam impiedosamente. Ele desencarnou, nessa existência anterior, com alguns títulos de enobrecimento, mas também muito comprometido com a sensualidade, que lhe causara prejuízos orgânicos, emocionais e espirituais. Ao despertar no mais além, dando-se conta dos desmandos que se causara, dedicou-se à reabilitação em nossa colônia. O vídeo está explicando. E conseguiu, graças aos esforços pessoais e à interferência da então genitora, aí a mãe dele estava lá fazendo a intercessão, né? Ele conseguiu voltar ao palco terrestre, que é essa agora, nessa vida agora, e a fim de disciplinar-se e triunfar sobre as paixões mais primitivas. Com esforço hercúleo, aprendeu a canalizar as energias saudáveis do sexo em atividades iluminativas. Agora, quando se encontrava em pleno e consciente amadurecimento, tem resistido às incursões dos antigos inimigos, que se utilizam de pessoas insensatas para tirá-las nos seus braços. Então, o que acontece? Os obsessores que estão querendo atacar ele utilizam pessoas, tipo mulheres que vão ficar se jogando em cima dele, né? Em tentativas, que aí ele coloca aqui, que elas vão atirar nos seus braços em tentativas até então inúteis de perturbar-lhe o esforço libertador. Mas incompreendido por alguns amigos, porque aí se ele não está, né, não tá dando bola para as mulheres, o que eles pensam, né? Ele percebe a suspeita quanto à sua masculinidade. Os outros já ficam pensando, esse cara aí, né? Não gosta. Mantendo-se superior a maledicências e afável com todos, ele tem atraído grande número de simpatizantes dos ambos lados da vida e tornou-se excelente canal mediúnico para o mister socorrista aos irmãos mais desditosos. Esses que se negam a reconhecer a grandeza de Jesus, esses irmãos, né? Aí o Miranda fala, observei o caro Rafael, que se encontrava nimbado por suave luz que lhe saía do plexo solar, confundindo-se com as emanações dos chakras coronário e cerebral, demonstrando a profunda concentração em que se encontrava. Venerável espírito feminino envolvia-o em ternura e depreendia tratar-se da genitora do passado. Então ele estava ali, desdobramento, e a mãe dele, né, junto dele, dando força ali naquela reunião. Após um breve silêncio, o Evídio prosseguiu, falando agora da Márcia. Nossa irmã Márcia é viúva que atravessou o calvário do matrimônio de prova, com elevação, durante mais de 30 anos. O temperamental e ciumento, crucificava desde os primeiros dias do casamento. Não havendo sido mãe biológica, ele a culpava pela infertilidade, atormentando-a sem cessar. Foi nesse período de padecimentos que, conduzida por uma vizinha generosa, ela adentrou-se pela primeira vez nesse santuário em busca de paz. Carinhosamente atendida, passou a iluminar-se com as leituras e reflexões, as palestras e a convivência com a doutrina espírita, adquirindo resistência e entendimento em torno das soberanas leis da vida, suportando o peso da cruz, com rigor para vocês? até o momento. Tá alguma coisa aberta aí? Algum microfone? Eu que estou perguntando, Su, Oi. eu acho que travou para você, mas eu não sei se foi para mim que travou ou se realmente... Estão ouvindo aí, pessoal? O resto? Eu estou com a folha aqui, não consigo ver. Ah, então foi aqui. Eu vou terminar já, porque eu vou entrar para a referência. Tá bom, desculpa aí, gente. Tá, então essa Márcia já foi atendida lá, né? Começou a se interessar pela doutrina espírita, e aí ela suportando o peso dessa cruz dela com rigor, até o momento final, quando o marido dela, insensato e teleguiado por espíritos perversos, desceu ao túmulo, onde ainda se encontra em lamentável estado de perturbação. Mais uma vez, ele já foi trazido em reuniões espíritas por ela mesma, né, por intermédio dela, como médium, foi para ser esclarecido,
apresenta hoje alguma melhora com vistas a uma futura reencarnação redentora. A Márcia é abnegada e discreta, auxilia no atendimento aos irmãos desafortunados, em dolorosa situação socioeconômica no centro dela, né? Distribui cestas básicas, consolo, aplica passes e doa palavras de luz e de ternura, com gestos de afabilidade e de doçura. Excelente médium sonâmbula. Tem nos auxiliado no atendimento aos irmãos mais violentos, sob excelente controle que sabe impor aos comunicantes. Agora eu vou ler mais um trechinho e tem as referências. Então, aí o Miranda, não sei se já é o Miranda, se é o outro que está contando a da Márcia, eu acho que é o vídeo. Ele vai fechar aqui dizendo: mediunidade com Jesus é calvário de redenção. Ninguém atinge as cumeadas do mediunato sem as condecorações dos sofrimentos bem suportados. Indispensável que essa faculdade seja a serviço dos objetivos elevados da caridade e do amor, da iluminação de consciências e de consolo aos corações. Sob a égide de Jesus. Por essa razão, o abandono de portadores de belas expressões mediúnicas, quando eles estão, né, que abandonam a sua função mediúnica, e principalmente que são instigados pelos inimigos do bem, seus adversários e do Cristo, eles se transformam em atores de espetáculos terrestres com lamentáveis consequências para ele mesmo. Então, o médico que abandona a sua tarefa, ele acaba caindo, né, em situações que ele acaba, né, gerando débito para ele mesmo, porque ele mesmo se deixa contaminar pela essa vibração desses irmãos que estão querendo, são inimigos do bem, né? Da pessoa e de Cristo. O negócio é atacar. A gente sabe que, já lemos várias vezes, que nós estamos sendo atacados o tempo todo, porque agora é o momento que eles querem ver se não conseguem levar a mensagem de Jesus adiante. Então, aqui, gente, deixa eu fazer uma coisa. Vamos dar uma parada, porque eu deixo a referência para depois dos nossos comentários, senão fica meio grande aí o que eu comentei. O capítulo é muito grande, mas tem muita historinha. Então, eu vou contar, como contei agora, e aí agora a gente tira algumas dúvidas, ou então a gente vê aqui o que podemos comentar, e a gente passa para a continuação, para o que der. O que vocês acharam? Tem alguma dúvida de lembrança aí do que está o assunto? De antes? Deu para lembrar? Oi, Sultânio. O Eduardo, ele é encarnado, né? O Eduardo e a Iracema. O Eduardo é o chefe Eles são encarnados. dirigente. A Iracema é a médium recém-formada, que acabaram tendo relacionamento e ele ficou grávida. Então, é aquele lance. E agora, mas no capítulo anterior eles tinham conversado, ela falou que estava grávida, e eu já tinha falado que não queria filho, coisa e tal. Mas ficou meio, não levou muito adiante a discussão. Aí, à noite, foram para a reunião mediúnica. Agora está indo de novo. Foram para a reunião mediúnica. Aí ele escutou aquilo tudo que a gente falou ali. Aí ele acordou, escutou um bocado, aí ele acordou. Aí o pessoal ficou acompanhando, dormiu, acordou, o que eles fizeram? Acompanharam a discussão dele do Eduardo com a Iracema depois da reunião pública, que ele continuou a reforçar que queria, né, aborto, coisa e tal. Só que com aquela doutor Bezerra, imagina, ajudando, né? Deu uma acalmada nele e ele deu uma, assim, tipo, se ligou que ele estava fazendo uma besteira, a mulher está gritando, coisa e tal, talvez ele tenha ficado mais com medo. E aí ele amansou, falou, vamos ver, né? Eu estou com esse problema, coisa e tal. E agora vai ter a reunião mediúnica, que vai levar os dois também, voltam os dois para a reunião de desdobramento, e aí vão levar esses obsessores que estão afetando eles. E vai ter essa conversa, vamos saber quem é quem. Deu para lembrar? Ele é dirigente, né? Mas ele é palestrante, porque você vê que ele estava dirigindo, e está ele que fez a palestra falando sobre Deus. Então, essa história é muito interessante, porque é muito vida real, né? Que é para a gente, assim, ficar bem enquadrado no que pode acontecer e o que acontece. Veja que os dirigentes, os palestrantes não escapam, né? Não são santos, não são deuses, pelo contrário, são mais endividados, e quando cometem esses deslizes, que para mim, eu estou falando de deslize só para ilustrar, porque o que ele está fazendo é gravíssimo, né? É um comportamento inaceitável para uma pessoa esclarecida, ou que deveria estar esclarecida,
né? E aí, essa parte do capítulo já vai trazendo inúmeras lições, né? Os passes que acalmam, né? A gente sabe que isso acontece, que a pessoa está num estado de agitação tão grande que precisa desses passes, e olha que maravilha, né? As orações para ele. Ele mesmo incapaz de recorrer à oração, como está dito lá, gente, como assim, gente? Incapaz de recorrer à oração? Não dá para entender, né? E aí, claro, a gente entende porque ele está sob influência, porque ele abriu um canal, abriu uma porta e acabou ficando à mercê dos obsessores, né, que se utilizam do ponto fraco dele. Ele tem um passado aí a espiar, complicado, né, de sexualidade, e ele abrindo a porta dessa forma, os obsessores vão lá e vão querer derrubar ele aonde? No ponto fraco, né? Quer dizer, ele deveria ser vigilante, é o que a gente sempre fala, né? A oração, a vigilância, principalmente a gente que já tem um pouco de conhecimento da doutrina, quer dizer, chegou para a gente a informação, né? Que a gente não pode culpar ninguém, que a gente é responsável pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelas nossas omissões. Então, é mais uma responsabilidade que a gente adquire. Então, quando a gente assume esse tipo de comportamento, o nosso crime é mais grave, a nossa falta, né? É mais grave ainda, porque a gente já tem conhecimento do que é certo e errado, né? Sendo pejorativa, né? Do que a gente deve e o que a gente não deve fazer, né? Ter ressentimento, a criança, a criança, né? O bebezinho sente o ressentimento do genitor. Então, isso tudo a gente colocando aqui na nossa vida real, né? O que é o ódio, o, o comportamento agressivo, o quanto essa ressonância é ruim para todos à sua volta, né? E como uma pessoa não recorre à oração. A oração tem esse poder de acalmar o ambiente, né? Por mais que não tenha assim, só você, a sua casa está todo mundo numa outra sintonia, mas se uma pessoa ela recorre à oração, ela vai atrair os bons espíritos, independente da situação. E aquela situação que está acontecendo pode até ser acalmada devido à presença dos irmãos da espiritualidade superior, que elas acabam até encaminhando aqueles irmãozinhos que estão ali causando aquela agitação. Quer dizer, a oração é um bálsamo para todos nós, né? Quando a gente aprende, né? Porque eu não sabia, aí eu falo por experiência própria, eu não sabia o quanto a oração era importante, né? Quando eu passei a me utilizar da oração diariamente, mesmo assim, forçando, né? As coisas todas assim acontecendo à minha volta, não, eu vou fazer uma oração, e passei a fazer orações diárias, eu adquiri muito mais confiança na vida. Não tenho tanto, não tenho receio. Claro que a gente tem, lógico, medos, né, receios das coisas, mas a gente tem uma confiança de que, apesar de tudo aquilo ali que a gente precisa passar, porque aí a doutrina nos ensina isso, a gente precisa passar, a gente está no mundo de expiações, de provas, então a gente tem alguma coisa aí importante para corrigir. Mas, muito embora a gente tenha tudo isso, uma oração nos traz um auxílio. A gente não está aqui para sofrer, a gente sabe que a gente tem que passar pelas coisas, mas a gente pode escolher passar bem por elas ou passar mal por elas, né? Então, se a gente se conecta com a espiritualidade superior, a gente consegue levar essas dificuldades com mais coragem, né? Não é tranquilidade, não, mas mais coragem. Mas essa conexão mesmo que você está falando, é que eles comenta aqui nesse pedacinho, que ele fala que justamente quando você faz a oração, ele fala, mediante a oração que dirigem aos céus, as pessoas estão no centro espírita dirigindo a oração. E o que acontece? Ele fala que isso produz sucessivas ondas luminosas.
que sobem e encontram sincronização com as esferas abençoadas. Aí se forma um facho de luz. Então, o que acontece? Quando a gente vai irradiando, a gente abre o canal e também irradia a nossa oração, que é uma sintonização, uma vibração de luz, vai encontrar sincronização para poder, justamente para você receber, porque aí você abre um canal, né? E sincroniza com as esferas abençoadas, e você, aí que ele fala, isso forma uma barreira luminosa, né? Que isso vai ser uma defesa, esse facho de luz nos defende das agressões mais sólidas dos espíritos trevosos e da qualquer outra coisa. Porque quando você está vibrando assim com essa energia, você forma aquela que a gente fala, aquele bloqueio, né? Aquela ali, nossa, como chama ali, bloqueio, você faz uma... Falei aquela hora a palavra, agora estou esquecendo. E aí você faz essa Uma blindagem. proteção fluídica, Você fica né? blindado, né? Faz como se fosse... E aquilo, se vier uma energia ruim, ela vai te salvar porque você está ali protegido. E com a oração, mas você vê bem, eles não estão aí, porque desde o começo no livro eles estão falando, estão aí por quê? Porque, primeiro, é uma casa espírita muito antiga e atende muita gente, então estão preocupados com a casa espírita toda, com todo mundo. Não somente por causa do Eduardo com a Iracema, entendeu? Então você vê que ele não está nem rezando. Você fala, foi ele que pediu ajuda? Não, não foi ele. Eles estão ali porque eles têm já com certeza, daqui a pouco vai aparecer quem é que está intercedendo para essa família, assim, para essas famílias, né? Mas eles têm essas pessoas para ajudar, mas com maior enfoque, porque eles vão destruir muitas pessoas, vão levar muitas pessoas junto. Lembra no outro livro que tinha o tal do Anacleto também, que estava pegava o dinheiro da casa espírita e ainda ia gastar em casa de prostituição. Ele era o dirigente da casa espírita, né? Cada hora, os livros, o livro anterior, que era o Amanhecer de uma Nova Era, né? Então, o que acontece? Toda hora tem esses casos, que fica tudo escondido. E esses também. E aí, no caso, não é só por ele, é pelo chefe que está levando má fama para a própria casa, fica desacreditado. Então, eles estão agindo para trabalhar num contexto maior, não é só por causa da historinha dos dois, né? Eu vou passar para as referências, porque a referência tem o quê? Tem umas referências são aqueles livros que a gente escuta lá na live, e que trazem para a gente comentários sobre essas situações que estão aqui. Essa referência que tem aqui, deixa eu colocar aqui, partilhar com vocês, tem algumas coisas interessantes, importantes. No livro Vitória sobre a Depressão, de Joana de Anjos, com Divaldo, no capítulo 11, chama Influenciações. A Joana vai falar: tem cuidado com os teus pensamentos e pendores, porque te constituem antenas que atraem os semelhantes vibratórios para as correspondentes influenciações, de que ninguém escapa. Olha só a energia que você vibra, você vai receber. Mesmo que identifiques tendências inferiores no teu comportamento, o que é compreensível, trabalha-te para superá-las, substituindo-as pelos anseios de enobrecimento e de valor com que podes atingir as cumeadas do progresso durante a atual reencarnação. Aí no outro trecho vai: não raro, os hábitos doentios que assinalaram as reencarnações anteriores que se expressam, restabelecendo os liames emocionais com as condutas infelizes anteriormente mantidas. A gente já traz, a gente sabe que tem coisa de outra, mas como é que eu posso pensar assim? Não, peraí, você está trazendo de outra existência. Você, nessa existência agora, você nem tem tendência para isso, mas você está pensando que não, já está enraizado no teu espírito, né? No teu perispírito. Por outro lado, os seres afetuosos que se identificam nos compromissos da edificação do amor e da caridade na Terra aproximam-se, formando equipes de trabalho elevado, mediante o qual promovem a sociedade aos píncaros da glória. Então, esses seres afetuosos e elevados só vão se ligar a pessoas que estão naquela vibração, né? Vão estar junto das pessoas que estão querendo fazer seus trabalhos de caridade, estão estudando, né, a doutrina, estão em qualquer outra religião que a pessoa faça o bem, que vai cuidar, né, atender pessoas carentes e tudo. Então, isso aí, quem está nesse trabalho elevado e no trabalho nobre, eles estão sempre juntos. E ele vai falar que desses seres sacrificam-se espontaneamente pelo bem do próximo. Transformam-se em números tutelares, totalmente devotados ao ministério da edificação portentosa da verdade, nas mentes e nos corações. Então, eles ficam inspirando as pessoas a seguir bons caminhos, a fazer, né, boas ações, boas atitudes, sempre querendo que as pessoas estejam no caminho de luz da evolução, né?
Vão estar sempre inspirando para isso. No livro Consolador, Emmanuel, no capítulo 5 de Mediunidade, questão 387, vai falar: qual a maior necessidade do médium? Então, a resposta é: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Esse personalismo é aquilo que você já está trazendo, já com todas aquelas... Teu espírito traz. Então, o que acontece? Se a pessoa não ficar ali dentro, né, tentando, né, que a gente tenta, vamos dizer, seguir o evangelho, se evangelizar é você pegar e... O que eu tenho que fazer? Meu modelo, guia, Jesus, meu roteiro, qual que é? Tentar fazer o que ele fazia o máximo possível. Então, você tem que viver o evangelho, né? Não ficar falando, porque, né, que a gente sempre comenta, não adianta ficar só falando, é o exemplo que é o principal. Então, evangelizar-se é você ser o exemplo, né? E aqui no Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, capítulo 12, pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta dos Espíritos é: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, aqui já é uma luz para a gente também. Quando a gente fala, eu sei, eu erro, eu tropeço. Mas se você, já primeiro, que a gente sempre comenta, já estamos identificando que a gente tem consciência dos nossos erros. No momento, a gente até se desequilibra e discute, seja lá o que for, e depois você fala, puxa vida, eu estou aqui, né, saindo do equilíbrio e eu preciso, já identificou. E aí você já começa a resistir, né? Não estica com discussão, fica mais calada, bota água na boca, como o Chico fala, para a gente ficar com a boca fechada. Então, nessa resistência voluntária, né, que eu tenho que ter vontade, a vontade tem que ser minha, para me arrastar para esses maus pendores, isso é uma virtude, que também já estamos desenvolvendo. Aí isso vai resultar, com certeza, quanto mais fizer, vai virar um hábito, porque a gente sabe que o hábito é você estar sempre ligado naquilo ali, repetindo aquela atitude. Então, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então, quer dizer, a gente vai fazer uma caridade. Aí, bom, eu vou fazer isso aqui, porque aí, a história do bônus hora, né? Você já fazer, já pensando o que você tem, o que você vai receber de volta, né? O que eu ganho com isso? Aquela pergunta, né? Para quem não está acostumado. Então, fazer a caridade tem que ser desinteressada. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Kardec fala isso. Caridade desinteressada é o que o homem de bem faz. Porque não adianta você fazer caridade pensando, ou então querendo mostrar para os outros, olha aqui o que eu fiz, onde é que eu fui, bota foto, bota no Instagram. Tá, tem diz que é bom que eu dar um exemplo para os outros. A maioria das vezes, não é isso que você está querendo. Você está querendo mostrar para os outros o que você está fazendo. Então, o ideal é você fazer o máximo, não interessa para quem que a gente vai fazer, não vou perguntar se é da mesma religião, se não é, se a pessoa é boa, se não é, aquele que seria viciado, se não é. Você tem que fazer aquilo ali bem do próximo. Então, não interessa para quem. Agora, não querer ficar mostrando para os outros o que você está fazendo. Você tem que fazer para ajudar. E aí, só isso aí a gente recebe uma energia tão maravilhosa de volta, né? Eu falo assim, gente, não estamos ajudando nada. A gente vai lá, eu vou lá para ajudar, você vai ser ajudado. Porque você chega lá no local, a gente participa dos trabalhos voluntários, você chega, você vai fazendo, daqui a pouco você sai de lá bem melhor que você chegou. A gente pode até, às vezes, ficar cansado um pouquinho fisicamente, porque, às vezes, está no lugar quente, ou então está fazendo um trabalho com peso, carregando peso, mas depois você está tão bem por dentro, que você fala, puxa, eu fui útil, né? Consegui ajudar as pessoas que estavam lá. Então, vou continuar um pouquinho com o texto aqui, vamos ver se a gente consegue chegar mais um pouquinho e depois comentar antes de fechar. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Estamos na folha 7, a gente não vai terminar hoje, não. Vamos ver até onde a gente vai. Então, nesse momento que estavam, né, começando essa reunião, aqui está aparecendo para mim que a minha internet está dando mais instabilidade, tá? Qualquer coisa me chama aqui no WhatsApp. Nesse momento, os trabalhadores da casa entraram com a jovem Iracema, ainda adormecida, o mesmo acontecendo com o Eduardo. Trouxeram os dois e despertaram eles. Depois que eles despertaram, eles se reconheceram e sorriram com espontaneidade. Aí o Miranda comenta, havia sim um vínculo espiritual entre os dois.
Então, essa vida, eles não estavam juntos como marido e mulher, mas vai contar a história aqui que eles tiveram uma outra existência que eles... Nessa, o cara olhou ela e não era para ter ficado com ela como um amante, mas acabou caindo, porque eles já se conheciam de outra existência. Aí o irmão, o vídeo, olhou, percebeu que ele estava, que o Miranda sacou aqueles olhares entre os dois, e ele veio esclarecer. Miranda, não existem acasos. Muitos encontros na Terra são reencontros programados antes do berço, a fim de que sejam regularizados dramas e problemas que ficaram sem solução no seu tempo. Ocorre que os impulsos primitivos substituem as resistências morais e mais complicam o quadro. Nossa irmã Miracema foi responsável pelo insucesso conjugal do atual companheiro. A sua atual esposa é lhe devotado companheira por segunda vez, novamente vítima da leviandade de ambos. Então, tu vê que ele já tinha essa mulher, essa esposa dele da outra vez, e também ela foi traída pela mesma mulher com ele. A mulher dele, agora atual, é um espírito nobre. Ela tem resistido, encontrando-se disposta à separação, desde que reconhece a existência de outra parceira, dominando o campo emocional do marido. Ela sabia, né? Imaginava. Na atual jornada, Iracema deveria ser recebida como filha pelo coração de Eduardo, sublimando o sentimento apaixonado de antes. Porque essa menina, Iracema, depois ele vai falar mais na frente, ela é da idade da filha de Eduardo. Ela é bem mais nova que ele. Então, assim, quando ela fosse lá pedir ajuda no centro, eu estou passando por isso, ele teria que receber ela, né, como se estivesse recebendo uma irmã, né, em Cristo, e filha, né, aquele sentimento. Só que aí ele despertou outro sentimento, que já do tempo anterior, e aí ele tinha que ter sublimado esse sentimento apaixonado de antes. Com a mente aturdida pelos conflitos mantidos durante a juventude, ele não soube separar o amor verdadeiro do desejo e logo se envolveu emocionalmente, quando da visita em que a jovem veio ao núcleo em busca de socorro. A precipitação e a vulgaridade respondem pelas consequências que conhecemos. Aproveitando-se dessas brechas morais, que os espíritos, né, que querem destruir, né, tanto Eduardo quanto o espiritismo e tudo, eles que são adversários espirituais do Cristo, eles vêm utilizando os dois com objetivos perversos e destrutivos, conforme temos observado. E aí agora eu vou falar que vai começar as atividades, vamos passar para a atividade com os enfermos, que são os espíritos, né, que eu diria desencarnado lá. Igualmente, na sala, eles trouxeram aqueles que estavam lá obsediando, sob assistência carinhosa de enfermeiros do nosso plano. Doutor Bezerra orou ao Pai Misericórdia numa sentida oração. A movimentação no ambiente era cuidadosa, embora a presença de alguns espíritos infelizes, especialmente conduzidos ao recinto, a fim de beneficiar-se das vibrações reinantes e das orientações àqueles que seriam conduzidos à psicofonia atormentada. Então, não tinha somente aqueles que são os obsessores do Eduardo e da Iracema. Existiam outros espíritos que ficam assistindo a reunião, se beneficiam dessas vibrações e ficam escutando a orientação quando o outro fala pela psicofonia. Ao mesmo tempo, às vezes, se identifica, mas eu também passei por isso, né? Então, no ambiente que eles estão ali, os espíritos estão sendo controlados, é lógico, eles deixam ali alguns espíritos, mas também para aproveitar a reunião e aprender. O médium Rafael foi o primeiro a facultar a comunicação de uma entidade de mau aspecto que, atraída pelas suas energias, após algumas expressões blasfemas, interrogou: qual a razão da violência que sou submetido? Se assim comportam-se os discípulos do Cordeiro Maldito, que esperam de nós outros que temos a missão de restabelecer os gloriosos dias inquisitoriais do passado? A traição que sou vítima não passará ignorada pelos nossos chefes, que envidarão todos os esforços para libertar-me da cilada que eu fui conduzido. Com voz mansa e enérgica, o mentor Bezerra respondeu: não existe nenhuma violência em nosso ato, porque o irmão aqui se encontra por espontânea vontade, já que tem estado presente nessa instituição e ao lado do seu presidente, influenciando-o perversamente. Nosso comportamento é feito de compaixão em seu favor. Estamos desejosos que os seus chefes venham ter conosco, a fim de demonstrarmos que somos todos irmãos em Cristo e nos rendermos juntos ao seu amor. Aí a entidade
Deve ser ironia, pois que estamos no campo de batalha em lados opostos. Queremos instaurar o reinado do terror, porque é disso que a sociedade necessita. Porque se compraz na baderna, no gozo embriagador, como se o corpo vivesse para sempre. E depois do túmulo, ei-nos esperando os idiotas que nos favorecem com a nossa assistência, a fim de desfrutar. E duvido que desejem libertar-se, aumentando o número dos nossos servidores hipnotizados e dependentes. Porque depois que a pessoa desencarna, eles estão do outro lado esperando, né, como já vimos várias vezes, já levam a pessoa para esses cárceres, para as cidades das trevas, aquela cidade dos julgadores lá, que a gente se lembra, que teve nos outros livros, que são as cidades que eles ficam julgando as pessoas, hipnotizam esses espíritos que vão trabalhar para o mal. Então, eles ficam lá em cárceres, aí ele fala que eles ficam esperando, porque eles já estão, né, ligados naquela mesma energia e carregam eles para esse mundo das trevas lá, nessas cidades dos que tem lá aqueles juízes. Aí o Bezerra vai falar: não ignoramos que o seu argumento, embora falso, tem alguma lógica, se considerarmos a loucura que toma conta da sociedade por invigilância. Porém, há uma renovação que paira na psicosfera do planeta abençoado neste momento de mudança evolutiva, contra a qual muitos nas trevas se opõem. Mas o que nos preocupa no momento é a sua cólera contra esta casa de amor, dedicada à construção da fraternidade terrestre, com especialidade no atendimento à dor. Aí a entidade vai responder o Bezerra: hipócrita, você não ignora que somente agimos quando encontramos reciprocidade mental e afinidade emocional? Quer dizer, ele está garantindo. Você não ignora isso, você sabe, né? Que a gente só se liga na pessoa que tem afinidade e está na mesma vibração mental. Acercamos-nos daqueles que se comprazem com as nossas energias e nossas propostas de prazer alucinante. Vejamos o caso do meu parceiro Eduardo, que dirige a instituição. Como é seu comportamento? Fraco moralmente, pregando amor e caridade, enquanto subtrai a confiança de moças frívolas e senhoras perturbadas que lhe buscam a palavra de conforto. Ele se utiliza da posição que desfruta e da situação de divulgador do bem, para o próprio bem, que é a depravação. Não lhe impomos nada, pois o seu território mental está dominado pelos pensamentos servis que nos agradam. A nossa tarefa é mínima, somente aumentando-lhe a volúpia e fruindo, através dele, os favores do prazer, que a morte nos interrompeu com a dissolução do corpo. Porque no momento que tem o sexo, a gente sabe que os espíritos que estão ligados nessa sintonia também sentem as mesmas energias. Eles se ligam ali como sentem o álcool, quando aqueles que comem, são aqueles que fumam, então também o sexo, a mesma coisa. Aí, já falando isso para o Bezerra. Bom, na hora que ele falou Eduardo, então fala nominalmente referido, o Eduardo escutou que ele falou o nome dele e ele experimentou um grande choque ao constatar como se vinha comportando em total esquecimento dos valores éticos, morais e espirituais. Então, assim, até então, não tinha caído a ficha. Ele está ali, eu errei. Mas quando o espírito, o obsessor, falou o nome dele, falou, a gente faz o que a gente quer com ele, aí ele levou aquele choque. E aí, que ele faz, com esse esquecimento, ele se permitiu a corrupção profunda dos sentimentos agora depravados. Nunca havia imaginado que a sua conduta infeliz era razão de vampirismo por parte de desencarnados, ignorantes e exploradores. Ele estava achando que ele estava só pensando errado, só que ele esqueceu que a sintonia dele atraiu e eles estavam vampirizando ele. Quer dizer, ele sabe, mas na hora ele fingiu, ele esqueceu, mas por conta dele mesmo, né? Isso aí foi bom para ele ficar esquecendo. Iracema também foi surpreendida, que ficou escutando a história dela, não pôde esconder as emoções que brotavam e estava já com os olhos cheios de lágrimas. Aí o doutor Bezerra vai elucidar o obsessor. A roupagem física é um escafandro que pesa muito na esfera do espírito, bloqueia-lhe o discernimento e, através do perispírito, experimenta a tessitura das ações pretéritas nas quais se comprometeu. Então, cada ação do passado foi formando uma teia, e isso vai, a pessoa que entra na matéria, o discernimento vai ser bloqueado, porque, né, a gente esquece, você entra no corpo, e o perispírito está entranhado, emaranhado para essas ações. E aí o Bezerra continua. Mas, porém, o mesmo ocorre no que diz respeito ao bem.
quando os arquivos do inconsciente estão sobrecarregados de lições de amor, sacrifício e nobreza. Então, tanto você guarda o mal, quanto você guarda o bem que você já fez, né? Graças ao conhecimento do Espiritismo, o ser humano, na atualidade, pode retificar a conduta enfermiça do passado, recorrendo aos bons pensamentos, à edificação interior e mesmo quando novamente se equivoca, persevera nos propósitos de autorrenovação. Então, a gente sabendo com o Espiritismo, tudo que a gente já sabe, todo esse sentido aí, dessa parte de obsessão, e que você precisa vigiar seu pensamento, vigiar as suas ações, né? Orar a todo momento. Então, você pode recorrer a esses pensamentos, a edificação interior, e mesmo ser, a gente vai toda hora a gente leva um tombo mesmo, quem sabe, né? Mas aí você volta e vai perseverar no seu propósito de se renovar. Então, o Bezerra continua. O esquecimento do passado constitui-lhe uma bênção por apagar da memória as lembranças mais dolorosas, por diminuir as ânsias dos vícios, que repontam como tendências, e ao munir-se dos valiosos tesouros da oração e do arrependimento pelo mal praticado, a pessoa pode levantar-se e avançar pela trilha do serviço renovador, porque a gente vai ter a tendência, né, pode querer aparecer, mas você vai lá e faz a sua oração. Mesmo que você erre, você vai se arrepender, você vai se levantar e avançar num trabalho renovador. Se empenha em trabalhar, né, nas tarefas renovadoras, né, a gente sabe, e nesse caso a gente pode conseguir, a gente pode voltar, né, e conseguir continuar nosso caminho, nossa jornada. Aí o Bezerra continua. O amigo, falando para o obsessor, ainda se compraz na perturbação de si mesmo que aos outros transmite, por não haver fruído, como nesse momento, de vibrações apaziguadoras que aure na comunicação através do instrumento humano de que se utiliza. Ou seja, ele está falando que, até então, ele não tinha ido para uma reunião mediúnica para receber esse choque anímico, né? Então, ele podia estar, mas como ele está agora nesse momento recebendo essas vibrações, ele agora pode receber uma ajuda, né? E ele fala, mesmo que as minhas palavras não encontrem ressonância na sua mente hipnotizada pelas forças malignas, porque esse espírito está hipnotizado pelos chefões que estão lá na cidade das trevas, ligados diretamente, ele, como a gente já viu várias vezes aqui, vários casos, ele fala, você não está pensando por você. O chefe de lá está mandando ele com esse pensamento, e eles ficam realmente hipnotizado. Então, ele fala, mesmo com isso, você experimenta com certeza alguma sensação de paz, porque está lá num ambiente cheio de fluido, né? Também, além do ambiente da vibração, ele está se levando o choque anímico, o fluido do médium, que é saudável, compassivo, tem amor, né? Quando o perispírito junta, ele também já se sente bem. Então, ele está falando para ele, mesmo que minhas palavras você não vai ouvir, não vai absorver bem, porque a sua mente está hipnotizada, você vai experimentar a sensação de paz. Porque eles têm aquele ódio, aquela raiva, mas como eles sentem uma paz, puxa, aí eu queria sentir isso mais vezes, né? E isso também é do médium, que é o médium que está fazendo a psicofonia dele. E Bezerra continua, quando Jesus nos indicou a oração pelo próximo, especialmente pelos inimigos, ele sabia que essa psicoterapia faz-se acompanhar das emanações mentais e físicas do orante, que envolve o outro em doce vibração de misericórdia e de amor, com forças para diluir as ondas de ódio, de ressentimento e de alta amargura, que torna infeliz o perseguidor. Tá? Aquele capítulo de amai os nossos inimigos, que Jesus fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Então, ele sabe o que acontece quando você vai fazer a oração por alguém, você vai envolver essa pessoa em vibração de misericórdia e amor, e isso vai ter uma força que vai diluir, vai ajudar a diluir as ondas de ódio, de ressentimento, de amargura daquele espírito. Lógico que isso não é instantâneo, mas quanto mais você for fazendo oração para aquela pessoa que está te enviando vibração negativa, mais a pessoa vai diminuindo essa vibração para você. É o que a gente fala sempre, você está com qualquer pensamento negativo em relação a outra pessoa, para e faz uma oração para ela. Aí fala, mas eu escuto às vezes o pessoal fala, eu vou ficar rezando para que a pessoa seja feliz? Não, eu falei, eu costumo rezar para que Jesus ilumine a mente daquela pessoa, para acalmar, eu também peço a Maria, para abrandar o coração daquela pessoa, para que ela não faça, né, mais nenhuma maldade, não faça não tenha nenhum ato que vá causar problema para outras pessoas. Eu não fico falando, faça que ela seja feliz, porque
nem é isso que a gente tem que pedir para aquela pessoa que está desequilibrada, né? A gente tem que pedir que ela consiga ter o equilíbrio mental, espiritual. Então, eu peço, olha, ilumina a mente dessa pessoa, abrando o coração dela. Geralmente, quando eu abrando o coração, eu peço para Maria de Nazaré. E aí a gente está fazendo, envolvendo a pessoa que está com raiva da gente ou qualquer outro sentimento ruim, e aí, de qualquer maneira, você está fazendo a sua parte. Se ela vai te perdoar ou não vai, se ela está com a raiva, alguma razão ou não, isso aí a gente sabe muito bem. Você acabei de falar aquela hora também da blindagem. Você está enviando a oração, está se blindando, e aí sempre tem mais proteção, com certeza. Aí a entidade continua conversando com ele, ela vai continuar a discussão. Eu e outros que aqui estamos, sediados, temos recomendações e motivos para fazer desmoronar o edifício espiritual que foi erguido em nome daquele que, no passado, destruiu-nos a existência, que eles têm raiva de Jesus, né? Estamos a serviço da nossa organização, que visa justiçar os criminosos e restabelecer na terra a doutrina que imporá um dia como verdadeira. Shalom. Shalom é paz, né? Aí o Bezerra falou, não lhe soa estranha a palavra paz nesse diálogo e nos propósitos acalentados desse combate infeliz? O amigo e seus correligionários pretendem a destruição desse núcleo de amor, de iluminação, esquecendo que o Senhor Jesus, que administra o planeta, está no comando. Inútil qualquer tentativa desse gênero, porque os seus exércitos são como as estrelas do céu, os exércitos de Jesus, né? Que descerão a terra e a iluminarão. O mal que lhe fizeram, e a muitos outros, não foi por inspiração de Jesus, mas sim pelos interesses vis daqueles que lhe se diziam seus discípulos. Ainda hoje, muitos deles se utilizam para cometer crimes, enriquecer, enquanto os pobres enlouquecem de dor nos antros que os acolhem. Aí o Bezerra continua, e aí já estamos terminando esse diálogo aqui, a gente vai parar para fazer um comentário antes que acabe. O filhinho da nossa irmã Iracema de Eduardo, o Bezerra está falando, embora as circunstâncias adversas, ou seja, embora o que está acontecendo e ele também sendo enviado pela turma das trevas, né, ele renascerá na carne, a fim de auxiliar os pais a encontrar solução para os desafios existenciais. Aproveite esse momento, ele já está falando diretamente com a entidade, aproveite esse momento para conhecer Jesus, vendo-lhe o reflexo nas milhares de pessoas que aqui aportam, buscando amparo e conforto. Porque, geralmente, eles colocam o espírito naquela casa espírita e eles ficam ali, entre aspas, presos, porque não é preso, eles estão ali numa situação que eles estão para poder conviver com aquelas pessoas, e aí ele fala, que você vai ver as pessoas que vão chegar aqui, milhares de pessoas pedindo amparo, conforto, orientação e forças para enfrentamento contra as próprias paixões e atrações do mal. Aí ele vai, que ele está sentindo, né, que esse espírito ainda está com um pouquinho de bondade dentro. Ele fala, sabemos que o irmão é gentil e tem sentimentos nobres, no momento, sob pressão vergonhosa que lhe foi imposta pelos inimigos da humanidade, do amor e do progresso, porque ele está, né, sob a hipnose. Enquanto falava, sem que o opositor reagisse contra, o amigo Germano aplicava-lhe passes, retirava as pesadas energias que o vitimavam num envenenamento demorado, assim lhe facultando experimentar algum bem-estar que o desencarcerava do prazer do ódio. Nesse momento, o doutor Bezerra, com a vibração de amor, de compaixão que envolvia o opositor, concluiu: desencarcere-se do mal, respire o ar da alegria e da paz. Conceda àquele que tem por inimigo o direito e a oportunidade de reabilitar-se, de resgatar os próprios erros sem piorar a situação. Confie em Jesus, que nos aguarda até hoje, sem qualquer queixa. Somos seus amigos e irmãos devotados. Após o nosso diálogo, convidamo-lo a permanecer conosco para receber o auxílio de que lhe podemos dispensar. E, sobretudo, para começar a ser feliz. Sob a ação bem coordenada do passista e as palavras finais do benfeitor, o perseguidor adormeceu e foi desligado do médium pelo irmão Elvide. Bom, agora, antes de entrar no outro espírito, nós vamos dar uma parada. Vou marcar aqui, vou dar uma parada para a gente poder comentar e o resto vai ficar para a semana que vem, gente. Quer ficar mais fácil, é muita coisa, né? Então, vamos lá. Alguma dúvida aí?
Está todo mundo entendendo? Fala aí, cara. Oi, minha internet está péssima, tá saindo toda hora. Eu acho que eu reforço, né, aquela minha fala, né, a respeito das nossas fraquezas, né, e os obsessores que se aproveitam dos nossos pontos fracos, né, para nos atacar, principalmente o Eduardo, por exemplo, ele mais do que nunca ele deveria ter, né, esse cuidado, né, e ele é mais ainda atacado por ser um dirigente, né, de casa espírita, um palestrante. Quer dizer, a gente tem que ter maior cuidado quanto a isso, né? E, e aí a vigilância, né? Que a gente precisa ter, a reforma íntima, que Miranda sempre deixa isso muito claro, né? E essas histórias, elas são muito a cara da nossa realidade, né? Todos nós passamos por situações parecidas, e aí a gente não imagina a trama lá no mundo espiritual, né? O que acontece, e a gente ali no meio favorecendo até coisas ruins por falta de conhecimento, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente está numa posição de tanta responsabilidade como essa que ele está, né? Apesar de a gente saber que tem a história dele do passado, e ele está ali naquela casa espírita, muito provavelmente porque ele vem trabalhando, né, para se elevar, mas ainda tem muita coisa arraigada nele, né, e que aí ele não conseguiu superar, como foi o caso da menina, que muito mais jovem que ele, e aquilo, ao conhecê-la, despertou nele novamente, né. É complicado, né? Tretas do passado, né? É muito complicado. A gente tem que saber identificar isso para a gente não cair nessa, né? Imagina a gente jovem, com 20 anos, né? Como é que a Imagina. gente não vai... Como é que a gente vai ver isso, né? É muito complicado, né? A não ser que Aqui tenha uma na, família, né, espírita, né, de berço, tem que né? ser a família também bem, bem na linhazinha Bem correta, né? equilibrado, o que é Bem difícil, né? Muito equilibrado, que a gente difícil. sabe que a grande maioria das pessoas, é que a gente fala para pensar, a gente já são, os espíritas mesmo já é uma fatia, e dentro dos espíritas já é complicação, é grande. E aí a gente, porque eu já estou sabendo das coisas, a gente sabe, mas para colocar em prática é outra novela, vivenciar o evangelho é mais um esforço hercúleo, como eles falaram aqui. Tem um comentário aqui no final, que agora acho que eu vou fazer rapidinho, que é interessante quando ele vai falar sobre essa história de ficar falando com os espíritos. A Eulália Bueno, que é uma médium aí, palestrante muito antiga, é uma senhora maravilhosa. Olha só o que ela vai contar de um dia que ela faz reunião mediúnica, num dia na reunião. Ela disse que uma vez teve um espírito na casa que ela trabalha, que ele foi dizer, na reunião, ele falou ela contando que ele falou que somos muito, os encarnados ali, somos muito hipócritas e prepotentes, pois nós recebemos ameaças, né? Ele fala nessas reuniões, né? Vocês, não sei o quê, vamos acabar com vocês, e deduzimos que estamos incomodando os espíritos infelizes, isso é lá falando lá, e as organizações devotadas ao confronto com Jesus, quando, na verdade, estamos tão somente negociando com os benfeitores espirituais, se escondendo atrás dos seus nomes e rogando sua proteção, sem, de fato, não nos comprometermos com a mudança interior. Então, os médiuns que fazem reunião mediúnica durante o dia, né, fazendo lá a doutrinação e falando com o espírito, mas aí ele está falando que o espírito estava falando que eles, cara de pau que eles são, porque ficam querendo dar lição de moral, que ele vai falar agora, e eles não fazem. Eles faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Então, ele continuou dizendo o espírito. Diz que eles querem dar lição de nós, aqui os encarnados, querem dar lição de moral a eles, pois eles chegam à reunião mediúnica com meia dúzia de palavras, falando, meu irmão, vai com Jesus, não sei o quê, e entrega para o espírito lá que está perturbado um remédio amargo, que nós mesmos, né? Nós mesmos, os encarnados ali, não tomam, não vão fazer nada, né? Não quer fazer esforço para poder seguir Jesus. Aí o espírito termina a fala dizendo,
Vocês nunca se deram o trabalho de saber se essas ameaças estavam acontecendo em outros lugares. Aí é o aviso que a história, quem sabe que está acontecendo em várias casas espíritas, né? Com outras pessoas, com outras casas. Senão já teriam percebido que é geral. Então ele falou assim: vocês estão pensando, nós estamos num grupo, né? Vai falar agora, somos um grupo enorme. Se pensa que dessa forma pode afirmar que a doutrina espírita é suficientemente forte para abalar as estruturas do mundo espiritual que investe contra o bem, raciocine que tudo é fruto do orgulho dos que estão cientes do quanto ainda precisam melhorar. Então, o que acontece? Vira um círculo vicioso. Os médios ficam orgulhosos e não fazem nada do que a gente vai lá e fala do evangelho, mas bota na prática. São pouquíssimos que conseguem. Então, ele está falando assim, é um absurdo, né? Fica querendo dar conselho para a gente, vocês não seguem os próprios conselhos. Então, está vendo, está geral, né? E acha que a doutrina espírita é forte para isso, mas tem que ver, porque o orgulho continua. Então, a gente tem que terminar com esse orgulho para poder se esforçar para melhorar. E aí, ele vai falar, as organizações trevosas são muito bem estruturadas para se abalarem tanto com os espíritos desorganizados e indisciplinados. Somente o orgulho pode levar vocês a pensar assim, quer dizer, eu sou tão orgulhoso que a gente acha que a organização do espiritismo não, e todo mundo desorganizado, indisciplinado, brigando todo mundo, dentro da própria casa espírita, um briga com o outro, o orgulho e a vaidade. E aí, terminando, enquanto não se ativerem a modificarem-se, gastarão palavras, porque permanecerão carentes do verdadeiro exemplo. Afinal de contas, a grande missão de cada um não é transformar nós, eles, espíritos encarnados, né, que vimos a reunião, mas apresentarem-se transformados para nos incentivarem a seguir os mesmos rumos. Então, é aquele lance que eles falam. Se você estivesse sendo um bom exemplo, né, não precisava nem ficar com essas palavrinhas, e eu falar o que a gente vê nessas reuniões aqui com o Bezerra, quando aparece aquele espírito de luz, né, Eurípides, Passanufo, é uma autoridade moral tão grande que o espírito fica calado e ele abaixa. Francisco de Assis já apareceu, ele abaixa logo a bola. Aquilo é um exemplo. E aí, esse espírito, nessa reunião mediante, que falou assim, que vocês têm tanta cara de pau, fala, ninguém vai atuar da maneira que está falando. Então, é uma coisa para a gente pensar muito. Nós vamos rever essa mensagem aí na próxima semana, para quem vai ser o comentário, mas aí a gente comenta sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Eu vou mandar o capítulo, né, como eu sempre faço, para o grupo agora. Quem quiser já ler depois o restinho do resumo, já lê. E daqui a pouco eu boto lá o link lá no YouTube. E pronto, gente. Agora estamos com 10, né, 9 minutinhos aí. Carlinha já faz a nossa oração final. Foi ótimo a gente voltar aqui. Vamos, né, agora vamos seguir em frente, vigiando os pensamentos, orando a todo momento e nos esforçando para ser o exemplo do bem aí. A gente melhorar um pouquinho a ambiência espiritual em volta a nossa psicosfera. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa antes da Carla fazer a oração final? Dá até uns minutinhos. Pode ser? Então vamos lá, né? Senhor Jesus, obrigada por esses momentos de estudo, de reflexão, e te rogamos, Jesus, que sejamos capazes de absorver essas lições e colocá-las em prática nas nossas vidas, junto de nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, e que nós tenhamos sempre a vigilância, a oração, porque sabemos, Jesus, que contigo nós estamos mais fortes. Muito obrigada, Jesus, e que a gente possa estar novamente aqui, reunidos na próxima semana, com mais esse estudo, dando continuidade a esses estudos. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Graças a Deus, foi ótimo a gente engrenar de novo. Vamos continuar firme e forte, né? Então, gente, está começado, hein? Vamos agora colocar a terça-feira à noite no nosso compromisso e ver se a gente consegue acompanhar aí. Foi muito bom, adorei. Boa noite para todos vocês e até a terça-feira que vem.
Cristina, bem-vinda. Boa noite. Oi, Carlinha, estou aqui agora, faço parte. Isso aí. Ai, Boa que noite, foi bom. muito bom, gostei Tamo muito, tá? junto. Valeu, Muito obrigadão, bom. gente. Boa Boa noite. noite. Obrigada. Boa noite, Boa tchau. noite, tchau.